Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa derrota do Flamengo, né? Mas tem alguns detalhes aí que a mídia está comentando aí sobre isso. Alguns detalhes também que a mídia está soltando verbo para cima do Felipe Luiz, para cima do elenco do Mengão e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Flamengo, mercado da bola do Mengão, possíveis vendas e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Porque só tinha um jeito, velho, do Santos ganhar do Flamengo. O Flamengo é um compressor, aquele rolo compressor que vem, aí aquele timaço. Ah, então quer dizer que tem como ganhar do Flamengo? Tem, mas tem que ter o Neymar. Você tem o Neymar? É o Neymar, é o cara, velho. Não tem pra ninguém. Você que fica batendo no Neymar, craque Neto, fica batendo no Neymar e no bate-móvel dele, velho. Para com isso. O cara é o cara. Nós só temos esse cara. Se um dia, pra vencer essa Copa do Mundo tem que ser com esse cara, acabou. Aí os caras puxam a saca do Neymar. O Neymar tem 33 anos, deita e rola em muita gente. Ganha jogo aí, ó. Vocês viram ontem. O Brasão também ajudou, porque o Brasão foi aquele cara na hora certa. Pá, defesa, pá. Mas o Neymar é o cara do nosso país aqui. Tem que valorizar o cara. Tem que abraçar. Ancelotti, onde você tava? Tava no jogo ontem? Eu não tô sabendo, ele tava? Ou tá de férias? Mas ele não precisa reconhecer, ele sabe quem é o Neymar. Bom. Ele já viu o Neymar muito de perto também na Espanha. Então, ele conhece já o trabalho do Neymar. E o Neymar, para nós, para o brasileiro que torce pela seleção, ele é importante assim, em evolução, buscando esse condicionamento físico, tendo mais minutagem em campo, participando mais. Pro Neymar é ótimo, pro Santos e principalmente para a seleção brasileira. Que bom que isso aconteça mais vezes, não contra o Inter, mas com os outros times. E tomara que agora eles tenham um planejamento, né, Renata? Não é colocar, de repente, ele em vários jogos, daqui a pouco ele sentir, entendeu? Tem que ter agora uma conversa. E foi o adversário conversa mais difícil que, na minha opinião, ele enfrentou no ano e foi onde ele melhor deu resposta. Então, deitou e rolou. E que não é a primeira isso. vez contra o Flamengo, não é a primeira vez que ele faz essa jogada, aquele deita e rola, ele gosta aqueles golaços. Já ganhou gol Puskas, né? Aquela coisa toda. Enquanto o São Paulo não quer sempre o Flamengo, já o Santos poderia jogar sempre, né? É mesmo, olha esse ai. Retorna com informações do Flamengo. E esse dia depois da derrota fora de casa para o Santos. Diga lá, Jufô. Um dia de dor de cabeça para o torcedor rubro-negro, ainda tendo que aturar todos os memes do Santos depois naquela noite na derrota para a equipe da Vila Belmiro por 1-0. Felipe Luiz agora tem algumas dores de cabeça para a próxima rodada. Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo num lance polêmico com o goleiro Gabriel Brazão. Está fora do clássico contra o Fluminense e agora fica a questão de quem vai entrar na vaga do atacante que tem jogado pela esquerda. O Wallace vem ganhando alguns minutos, mas ontem foi preterido pelo Everton Cebolinha. Everton Cebolinha foi quem entrou antes dele, né? O Wallace entrou só na parte final do jogo. O Everton Cebolinha teve alguns minutos a mais, mas não vem desempenhando um bom futebol nos últimos jogos. Entrou muito mal, quase sumido da partida. Torcedor rubro-negro pegando bastante no pé do Everton Cebolinha. Outra questão no meio-campo, o Alan foi bem, De La Cruz entrou no segundo tempo, mas também não conseguiu imprimir um bom futebol e fica essa dúvida ainda se o Alan vai ser mantido no time titular do Flamengo. Na lateral esquerda, Varela fez uma partida sólida, uma partida competente, mas ainda não é o lateral esquerdo que o Felipe Luiz espera que faça uma dupla, uma jogada de profundidade. Com isso, o Vinha, que ficou no banco ontem, no banco de reservas, vem retornando aos poucos, vem progredindo. Ele que teve uma lesão séria no joelho, vem progredindo aos poucos. Pode ser que apareça no time titular contra o Fluminense no Maracanã, até por ser um estádio que ele conhece mais e o Flamengo tenha mais minutos. A verdade é que o time teve a segunda derrota no Campeonato Brasileiro, agora espera a partida de hoje do Fluminense contra o Cruzeiro. Um empate bota a equipe mineira provisoriamente na liderança do Brasileirão e o Flamengo somando a terceira partida sem conseguir marcar gols em todo o campeonato. O Santos conseguiu segurar o Flamengo, só o Vasco e o Botafogo em 2 empates em 0-0 tinham conseguido segurar o melhor ataque do Brasileirão. Ontem o Santos teve esse mérito e o Felipe Luiz elogiou bastante a equipe da Vila Belmiro, Suma. Vene Casagrande, como você classifica o jogo do Flamengo? Eu vou usar as palavras que eu utilizei aqui na nossa brincadeira antes do VT, né? Foi um Flamengo de fato arame liso, porque a gente pôde ver um Flamengo com muita posse de bola,
inclusive chegou a ter 70% de posse de bola durante a partida, mas não conseguia pegar e fazer essa posse de bola se converter em boas oportunidades. Eu brinquei aqui sobre a falta de finalização, mas esse é um grande defeito do Flamengo já há muito tempo. O Flamengo tem a posse de bola e muitas vezes não finaliza, demora demais para finalizar, e foi até uma informação que a gente trouxe aqui, que é uma orientação para não ficar chutando isso que eu ia pedir pra você a todo relembrar. momento. Isso foi uma informação que você trouxe tem umas Uma 3 orientação. semanas, mais ou menos, Exatamente. ou mais até. Exatamente. Que o Felipe Luiz orienta o quê? Não, mais de um mês, foi até antes da Copa do Mundo de Clubes. Eu entendo que é um estilo de jogo, uma metodologia de trabalho do Felipe Luiz, mas tá chamando muita atenção de maneira negativa que ele há orienta? muito tempo. A não ficar finalizando a todo momento, que pode dar chance ao adversário. É basicamente isso. Só que ontem a gente pôde perceber que teve várias vezes que o Flamengo poderia finalizar de longa distância, como o Luiz Araújo costuma fazer, e mesmo assim não fez. Só que eu acho que a derrota do Flamengo envolve também muito as escolhas do Felipe Luiz. E nem falo na escolha, na escalação, que eu acho que a escalação era aquela mesmo, tanto é que a gente comentou aqui. Durante o jogo, eu acho que ele mexeu muito mal. Por exemplo, ele tirou o Alan. E é até ironia a gente dizer isso, que a partir do momento que ele tira o Alan, o Flamengo cai de produção. Porque o De La Cruz entra muito mal na partida. Inclusive, chama atenção isso, porque o De La Cruz não consegue fazer um bom jogo já há muito tempo. Ele também demora a colocar o Alacian, que é um garoto de extrema intensidade, e entrou muito bem. Ele botou o Cebolinha, que novamente entrou mal, e botou o Juninho, que nada conseguiu fazer aos 41 minutos do segundo tempo. Inclusive, isso é uma crítica ao técnico Felipe Luiz. A chance que ele teria de colocar o Matheus Gonçalves era ontem. E o Matheus Gonçalves nem sequer entrou em campo. Um garoto que estava sendo vendido ao Cruzeiro, ficou sabendo durante o intervalo que não seria mais vendido, falou que ia buscar oportunidades com o Felipe Luiz, e a oportunidade era ontem, e o Felipe Luiz nem colocou ele. E qual é a justificativa para você colocar um Cebolinha e um Juninho na frente do Matheus Gonçalves? Nada justifica isso. Inclusive, ele colocou o Cebolinha antes mesmo de colocar o Alacian. Então, o Felipe Luiz, ele não é coerente no discurso dele. Qual é a meritocracia? Ah, porque o Cebolinha treina bem? Gente, mas tá jogando mal. Então não faz sentido você ficar insistindo nele. O Alacian tem treinado bem e tem jogado bem. E qual é a justificativa para você deixar 14 minutos o Alacian em campo? Nenhuma. Então acho que ontem a derrota do Flamengo não é para colocar crise no Flamengo. Eu acho que esse papo de crise não cabe, até porque foi apenas a 5ª derrota do Flamengo com o Felipe Luiz no comando em 52 jogos. Não vai vencer sempre, mas a forma como perde chama atenção. Ontem o Flamengo teve a oportunidade de fazer o gol antes de tomar e não conseguiu converter. Eu entendo Pedro ficar ausente por conta de tudo que o Felipe Luiz já explicou, mas o maior problema do Flamengo hoje é falta de pontaria. E o Pedro a gente sabe que é o melhor nesse quesito. Então o Felipe Luiz e o José Boto, que é pago para isso, eles têm que trabalhar nos bastidores para recuperar o Pedro, para colocar um ponto final de fato nos bastidores dessa história, para o Pedro voltar a ter chances e aí, quem sabe, o Flamengo melhorar nesse quesito. Mas ontem, de fato, a gente pôde ver um Flamengo novamente sendo arame liso, e eu boto um pouco na conta do Felipe Luiz pelas escolhas durante o jogo. Olha aí, depois da partida, o Felipe Luiz falou sobre os erros do time no ataque. Rodolfo. No terço final, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área, ou até mesmo 1 contra 1, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol, né? Então, agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa. Olha, o nosso diretor Cris fica nervoso com vocês no off. Porque o que acontece? A fala do Felipe Luiz tinha o quê? 30 segundos. E ele tava aqui, o Venê, ele tá pitbull enraivado aqui, né? Nervoso. E aí o Cris começa, 10 segundos, 3, aí vira um Réveillon de Copacabana. 3, 2, e o Venê exaltado. Ô, amigo, quando ele já começa com aquela veia aqui no pescoço pulando, é que o Flamengo não tá fazendo bem. Ô, Lucas Pedrosa, é pra tanto? O que é pra tanto? Esse nervosismo de Venê Casagrande. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem direito de ficar irritado com o jogo de ontem. Eu não tenho dúvida. Assim, se você olhar a partida, primeiro
tem que olhar um pouco o lado do Santos. O Santos fez uma partida defensivamente muito boa, tá? Um coletivo muito forte, ele fez um 4-4-2 sem bola, deixou o Neymar e o David Washington ali mais flutuando para poder marcar essa saída de bola do Flamengo, e duas linhas de 4 muito bem ajustadas, inclusive o Escobar e o Souza, que foram os laterais do Santos ontem, principalmente o Souza pela lateral esquerda, eles venceram praticamente todos os duelos de Bruno Henrique e Luiz Araújo. Tanto que no segundo tempo, o Felipe Luiz troca o Luiz Araújo de lado e coloca o Bruno Henrique pro lado direito e o Luiz Araújo do lado esquerdo. Algo que eu não concordo, tá? Mais um erro dele. É isso que eu ia falar. Eu entendo que essa seja uma modificação para você confundir um pouco, porque o Plata consegue também vir pela ponta e tudo mais, para você desestabilizar a marcação do adversário. Mas o Luiz Araújo, ele rende 1000 vezes mais do lado direito. Então, assim, eu acho que teve esse erro. O Alacian entrar depois do Everton Cebolinha é outro erro também, e eu concordo plenamente com o Veneno no sentido do Alan. O Alan era o cara que estava conseguindo não só dar a posse do controle para o Flamengo, mas também, muitas vezes, desarmar. E sobre essa questão de finalização, só para a gente poder tentar explicar para a galera e olhar um pouquinho o lado do Felipe Luiz, eu concordo, tá? Só faz gol quem chuta. Tem que chutar. Só que a forma como o Flamengo joga é uma forma o quê? Bloco alto. Linhas altas. Então, quando você chuta e desperdiça a bola com frequência, o que vai acontecer? Toda hora o seu time vai estar na exposição. E se você for parar para pensar, o gol que o Santos faz sai de um erro, não de chute, mas um erro de passe. O Arrascaeta erra um passe no meio-campo e o que acontece? O Flamengo está todo aberto. Porque esse é o estilo de jogo do Flamengo. É bloco alto, lá na frente. Assim que o Arrascaeta erra o passe, o Guilherme consegue recuperar a bola e aí ele consegue dar o passe pro Neymar. Então, assim, eu acho que ontem o que mais irritou, primeiro, as modificações do Felipe Luiz, que eu concordo plenamente que ele foi mal nesse sentido. Uma posse de bola no primeiro tempo que poderia ter sido convertida em gol. O Brasão foi muito bem, mas o Flamengo foi amplo dominante, assim, dominou muito tranquilamente o jogo. Tiveram uma ou duas chances ali do Santos, uma do David Washington que o Rossi pegou no cantinho, mas de resto o Flamengo deveria ter conseguido fazer o primeiro gol ainda no primeiro tempo. No segundo, o jogo mudou de figura. Com a entrada do De La Cruz, que perdeu praticamente todas as bolas no meio campo, o Jorginho, na minha opinião, ele cansou um pouquinho e por isso ele não conseguiu manter o controle. O Flamengo, a gente conversava aqui sobre a falta do Gerson e do Pulgar, sente a falta desses jogadores e por isso precisa ir ao mercado. E essa parte ofensiva, sem dúvida alguma, ele manter o Gonzalo Plata os 90 minutos, quando o Plata já tinha cansado na partida, para mim foi algo errado também do Felipe Luiz. Tudo bem que o Bruno Henrique já não joga na próxima partida, que é um completo absurdo que ele não deveria ter recebido o cartão amarelo. Mas diante de um adversário como o Santos, eu tenho que primeiro dar méritos ao jogo coletivo do Santos, mas obviamente o torcedor do Flamengo pode ficar irritado pelas substituições e pela falta de pontaria. No gol do Neymar, que é um golaço, e eu não vou tirar nenhum tipo de mérito disso aqui, pra mim, com todo respeito, o Rossi falha. Sério, Pedrosa? O Rossi falha. A bola vai em cima dele, a bola vai no meio, e ele falha naquele momento. A gente vai ver o gol do Neymar, não vai? Vamos botar. A gente pode ver. Cadê? Põe aí o gol do Neymar pra gente colocar aqui no nosso Depois telão. do gol do Neymar, eu posso fazer só mais uma crítica ao Flamengo? Ó, Pode sim. Tá aí. Fala aí, Pedrosa. A bola vai em cima dele. É só voltar aí, ó. O chute do Neymar é no meio. Não é um chute forte, não é um chute, um foguete perto da área. A jogada é maravilhosa. E eu acho que o Léo Pereira vai muito mal no lance, porque ele perde o Neymar de vista naquele momento. Mas tem muito mérito também, porque o Neymar é o gênio da bola. Eu ia falar isso. Eu também considero que foi falha do Rossi, né? Era uma bola defensável. Mas antes da falha, pra mim tem falha de dois jogadores na marcação. Isso aí. Mas olha onde a bola vai. Volta um pouquinho. Mas ela não bate um pouquinho na perna do Léo? Não. Um pouquinho? Mesmo assim, desvia um pouquinho? É no meio. Se batesse, cara. A bola é no meio. A bola foi em cima dele. Foi em Dá cima uma dele. desviadinha. E ele vai muito mal no lance. Mas assim, a gente tem que levar em consideração, eu acho que também tem a contribuição do Rossi. Mas a bola do Neymar, ela tem um veneno diferente. Ele não é um Neymar à toa, né? Não, eu acho que tem um veneno. Eu achei um gol discordar. Mas esse veneno aí não pega ninguém, não. A bola foi no meio. A bola foi em cima dele. Um goleiro do nível do Rossi, e o que ele vem apresentando em 2025 é coisa de alto nível, não pode tomar esse gol de jeito Mas eu acho que o Léo Pereira não pode tomar um drible que ele levou. Mesmo sendo o Neymar. O Léo Pereira foi muito mole na marcação. E sabendo que é o Neymar, você não pode ir mole desse jeito. Posso fazer uma crítica ao Flamengo? Fala. Pra eu não esquecer? Vamos ver se é a mesma. O Flamengo, vem cá, precisa contratar, gente. Não, a diretoria do Flamengo parece que está esperando o quê para fazer uma contratação? O José Boto disse em abril que as negociações estavam encaminhadas. Nós estamos praticamente no meio de julho. E o Flamengo já perdeu dois jogadores extremamente importantes, Gerson e Pulgar.
Tá esperando o quê? O Flamengo vai contratar em agosto, aí chega em agosto, o jogador não vai ter tempo de adaptação para pegar uma sequência de jogo importante, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo precisa correr. Eu entendo que tem convicção, eu entendo que estão tentando o máximo, Carrascal, eu entendo isso tudo, só que não dá, tá chegando no limite. O Flamengo não tem elenco para sustentar, brigar por 2 competições extremamente importantes e ainda tem a Copa do Brasil, que é a terceira prioridade, mas é uma competição importante no cenário nacional. Então a diretoria do Flamengo precisa correr. José Boto, acorda, precisa fazer contratação, porque esse elenco aí não vai sustentar até o fim da temporada. O que você ia criticar? Eles hoje, Alex, eles estão que estão. Não chega a ser uma crítica, é uma observação. O excesso de respeito que o time do Flamengo teve com o Felipe Luiz durante o jogo. Um respeito exacerbado. Parecia que tinha os fãs dos jogadores do Flamengo. E tudo bem você ser fã do Neymar, não tem problema nenhum. O Neymar é o ídolo de uma geração. Mas a forma como o Flamengo, dentro de campo, tratou o Neymar é um respeito exacerbado. Eu vi muitas vezes os jogadores do Flamengo marcando a distância, tendo um certo medo. Desculpa. Aí depois foi lá todo mundo tirar foto, pedir camisa. Quando eu brinquei aqui que o Neymar ganhou na lábia, ele foi lá no ouvido do Felipe Luiz, toda hora falava tentou dar uma caneta nele, não foi? Toda hora. E assim, isso aqui tem na tela ótimo pro Neymar, tá? Vamos lá. Ótimo pro Neymar. Mas péssimo pro Flamengo. Pedrosa, foi uma brincadeira, tá, gente? Eu vou sair em defesa dos jogadores. Ele tentou dar uma caneta brincando e abraçou o Felipe Luiz. Sabe por que eu vou sair em defesa dos jogadores? A partir do momento que o jogador vê o treinador ficar fazendo isso o tempo todo, o jogador pensa assim, beleza, o treinador tá fazendo, eu também vou fazer. Eu me boto no lugar do Alan, por exemplo. Mas, gente, vocês não veem, assim, treinadores abraçando de forma carinhosa os outros? Antes do jogo, ok. Antes do jogo e depois, o jogo acabou. Nem começou e acabou. Tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Futebol é amizade, futebol ali, repito, o Alacian, por exemplo, vê o Neymar como o ídolo máximo dele, isso não tem problema nenhum. Tô falando dentro do jogo. Eu senti um excesso de respeito muito grande. O Neymar não foi marcado como ele deveria ser marcado. Eu acho que o Felipe Luiz que tem que impor o limite. Não é o Neymar. O Neymar, ele foi malandro. O Neymar ele foi muito malandro. Ele levou na resenha, como o Pedrosa mencionou aqui. Só que se eu sou Felipe Luiz... Lembra do Fluminense? O que o Samuel Xavier fez? Foi pra cima. Marcou o Neymar em cima o tempo inteiro. O Bernal marcou o Neymar em cima o tempo inteiro, o Neymar não jogou. E a gente sabe que o Neymar ele perde a cabeça fácil durante o jogo. A gente sabe disso. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem que impor limite. Ele, como treinador, falar, ô Neymar, olha só, depois do jogo a gente brinca. Você vê, por exemplo, o Simeone fazendo isso? Esquece. E duvido o Simeone Neymar tava fazer feliz, isso. Confortável, na resenha, tava tudo bem. E ele jogou futebol porque ele é gênio. Eu acho que um jogador desse tamanho... Você acha que não tiraram ele da zona de conforto? Zero. Ele estava confortável, confortabilíssimo. Tanto que ele jogou muito bem. Agora vamos voltar para um outro debate, que é a questão do arame liso, como disse Vene Casagrande, né? Ô, Vene Casagrande. Não, essa época de arame liso é o quê? Me lembra da minha infância, pô. Por quê? Pra pular, pra pegar pipa. A gente falava, esse arame aí é liso. Porque tem aquele outro arame Pensei que era machuca. outra coisa. Na minha época era na noite. Caralho, ou o Thiaguinho, arame liso, pega ninguém. Então, eu pensei que ele ia falar tipo em relação... me lembra isso. Ô, Vene, quando a gente vê o movimento de que tem alguém sendo sequestrado, quando eles chamam o policial, qual policial que vai? Vai um sniper, né? Ele fica ali, na mira, na boa. Qualquer probleminha, ele aperta só uma vez no gatilho e acerta. Sim. Mas num todo, vão os outros policiais que são capazes também e utilizam ali para conseguir o seu objetivo. O sniper do Flamengo tá sentado aonde, Vene Casagrande? O sniper do Flamengo... Acho que ele nem no banco ele tá, né? Tá no ninho. Inclusive, acho que trocaram o GPS. Tem que ver esse GPS aí. Pegaram o GPS do Cebolinha, inverteram com o do Pedro. Não é possível que o Cebolinha esteja voando. O GPS dele deve estar aqui, ó, nas alturas durante o treinamento. Eu tô errado? Não. Ele quer falar do Cebolinha. Ele quer. Ele quer falar do Cebolinha. Vene Casagrande, você achou um absurdo o Cebolinha entrar no jogo ontem na frente de quem? Do Alacian?
eu achei um absurdo o Cebolinha entrar na frente do Alacian e o Matheus Gonçalves não entrar. Sim. Gente, pra mim isso é um absurdo. Mas eu me vocês coloco não no lugar acham um do jogador. absurdo? Eu queria começar esse debate. Um treinador pedir pra não chutar no gol, eu entendo essa questão que você fala, mas aí perde a bola. Mas perde a bola errando um passe também. Quem não arrisca, Alex, não petisca, não tem jeito. É que assim, a minutagem no Campeonato Brasileiro. O Alacian, 51 minutos. Juninho, 212. Pedro, 307, beleza. Michael, 443 minutos. Cebolinha, 534 minutos. Mas o Wallace não teve essa pausa ali que teve um problema e depois voltou? Não tô tentando Isso é no defender, Campeonato Brasileiro e ele ficou ausente em 2 jogos no máximo. 2 jogos isso só. se foi no Campeonato Brasileiro, essa minutagem do Campeonato Brasileiro. Gente, nada justifica isso aqui. O Cebolinha... E outra, eu não tô aqui pedindo a cabeça do Cebolinha, a saída do Cebolinha. Só tô falando questão de fase, momento. O Alacian vive o melhor momento que o Cebolinha. E o jogo de ontem não pedia a entrada do Cebolinha. O jogo de ontem pedia a entrada de Matheus Gonçalves. Jogador com intensidade, jogador veloz, atuando pela ponta. E por que ele não coloca o Matheus Gonçalves? Porque tá treinando mal? Mentira. Porque ele mesmo elogiou o dia a dia do Matheus Gonçalves. E ele tava lá no banco de reservas. Qual era o problema de utilizar o garoto? Você não acha, Pedrosa, que talvez esse perfil do Felipe Luiz, ele pode amadurecer ou não, ou talvez isso nem seja um amadurecimento, é um perfil, dele ser muito convicto do que o que ele pensa e talvez um pouco inflexível, sabe? Do questão, eu acho que o Cebolinha e o Juninho vai entrar melhor. Mas tá treinando melhor, eu vou. Mas os outros, mas eu vou. Mas eu vou. Sabe aquela mas eu vou? Sim. Você não acha que pode ser por aí, não? Eu acho que cada jogo é um jogo. E aí ele tem as convicções dele, porque todo grande técnico tem que ter suas próprias convicções. E como se trata de Flamengo, todos os erros são aumentados ao quadrado. Sim. Então, assim, o Flamengo perder pro Santos disputando o título do Campeonato Brasileiro é muito ruim. E, obviamente, dentro dessas escolhas, você consegue perceber que, eu concordo com o Vene, tá? O Everton Cebolinha não merece entrar na frente do Alacian. Eu não tô falando que ele não merece entrar. Isso aí é uma coisa que o Felipe Luiz tem que resolver sozinho, porque é ele que treina e ele que sabe o que o time precisa. Mas na frente do Alacian, que é um garoto, que a todo momento, quando entra, tem estrela, faz gol, não sentiu nenhum jogo na Copa do Mundo de Clubes, fez gol na última partida, entrou bem até, teve uma jogada que ele fez na linha de fundo ali, que foi talvez a melhorzinha jogada do Flamengo ali, naquele momento que ele dá um 360 e tudo mais. Eu não consegui entender o processo de hierarquia. Eu acho que nessa hierarquia o Alacian briga para ser titular. E tem um detalhe incrível, né? A velocidade da luz que o futebol muda e os seus personagens também. Semana que vem, pode ser que todas essas opiniões aqui, elas modifiquem. Contra o São e por Paulo... isso que eu acho que, às vezes, uma decisão do treinador, hoje em dia, ela tem que estar muito atualizada, de forma muito rápida. Porque tudo muda muito. Daqui a 10 dias, pode ser que o Cebolinha esteja voando, o Alacian não tá fazendo mais nada, e todo mundo fala assim, um absurdo entrar o Alacian. Mas o momento, ele fala, e o futebol pede hoje, nessa intensidade, o momento, é a fase da pessoa, e o momento é o hoje. O Henrique é um bom exemplo. Recentemente a gente falava aqui que nada justificava a escalação do Henrique. Hoje justifica. Ele e voltou outra, a jogar bem. Começou o ano sendo o cara do Flamengo, depois teve uma interrupção ali na sua regularidade, e agora volta a ser um cara importante. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que infelizmente perdeu pro time do Santos com o gol do Neymar, né? E agora a mídia está soltando verba pra cima do Flamengo, onde o Flamengo ontem... Parece que ficou com pena de jogar contra o time do Santos. Parece que os caras estavam com medo de dar uma chegada no Neymar. O Neymar que ele estava fazendo tudo que queria dentro de campo. E os caras meio que distantes do jogador, com medo de dar uma chegada, com medo de... Os caras muito amiguinhos do Neymar dentro de campo, né? Mas isso também reflete o treinador, né? O treinador também é muito coração, né? Precisa de mais ação, né? Onde o time do Flamengo, praticamente no segundo tempo, não jogou futebol, né? O Flamengo no segundo tempo foi muito passivo, então isso atrapalha demais. Alguns torcedores comentando aí, né, que o Felipe Luiz substituiu mal, né? Tirou o Alan, que era o melhor jogador em campo, e o Luiz Araújo, que sempre pode decidir, né, para entrar Dela Cruz e Cebolinha, que estão devendo há muito tempo, né? Então demora muito para pôr o Alacian também. É um garoto que tá querendo nome, um garoto que tá querendo crescer dentro do elenco, é um dos caras que mais dá a vida. E o Felipe Luiz ontem optou por colocar o Dela Cruz e o Cebolinha no lugar do Luiz Araújo, né? E também do Alan. Então, às vezes o treinador
acho que vai mexer bem, acho que vai ter um dia estrelado, como foi contra o Chelsea, né? Onde estava perdendo, tirou o Arrascaeta e colocou o Bruno Henrique, se deu bem. E às vezes é isso, né? Ontem, depois da coletiva também, não quis comentar nada sobre o Pedro, né? Ninguém sabe aí como é que tá os desfechos. Mas lógico, às vezes também não quis entrar em polêmica, quis tirar a polêmica de lado e falar do jogo, né? Mas e aí, o que vocês acharam aí? Como? Vocês acham que o Flamengo jogou pacificamente? Vocês acham que o Flamengo foi mal, né? Assim, nas substituições? Vocês acham que o Flamengo não quis, os caras não quiseram dar uma chegada no Neymar com medo? O que vocês acham que aconteceu? Qual o motivo dessa derrota do Flamengo ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações para novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.